Olá! Nós vamos tratar neste vídeo sobre o segundo imposto aduaneiro, que é o imposto de exportação, previsto no artigo 153, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Igualmente, como tratamos com o imposto de importação, o imposto de exportação é considerado um imposto aduaneiro ou alfandegário e é um dos impostos regulatórios, de acordo com a denominação de alguns autores do direito tributário, exemplo do professor Roque Carrasa, que diz que, juntamente com o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF, nós temos os 4 impostos regulatórios, ou seja, são aqueles impostos, exceções aos princípios da legalidade, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, apenas sendo uma exceção ao princípio da anterioridade, apenas não sendo exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal o IPI, ou seja, o IPI, depois de acrescidas suas alíquotas, seria necessário aguardar um prazo de 90 dias. Os demais impostos, tais como importação, exportação e IOF, podem ser alterados mais rapidamente, ou seja, podem ser alterados, publicados em um dia e a nova alíquota ser cobrada no dia seguinte. Pois bem, então, como nosso objetivo aqui é percorrer os aspectos da regra matriz de incidência, nós vamos tratar, como temos feito em todos os demais impostos do Sistema Tributário Nacional, dos aspectos desse imposto alfandegário, que é o imposto de exportação. O imposto de exportação tem como critério material a saída de produtos nacionais ou nacionalizados com o objetivo de serem comercializados fora do território nacional, ou seja, em países estrangeiros. Assim como acontece com o imposto de importação, o imposto de exportação também pode mandar para que seja comercializado nos países estrangeiros o produto acabado, ou seja, o produto industrializado, assim como o produto semi-industrializado, ou seja, o produto que se agregará a demais itens com o objetivo de dar continuidade em outro país ao processo de industrialização. O imposto de exportação, ele, assim como o imposto de importação, são muitas as semelhanças, ele tem como critério espacial ou local o território nacional, ou seja, o produto industrializado ou semi-industrializado que venha a ser exportado independe do local, da localização do território nacional em que ele esteja, para que ocorra a incidência desse imposto alfandegário, que é o imposto de exportação. Observe que há sempre grandes estímulos para a realização da exportação, tendo em vista que aquela noção econômica que geralmente os estudantes de direito estudam logo no início do curso, na disciplina de economia, de que a balança comercial de um país deve ser favorável, ou seja, ele deve exportar mais do que importar. Aqui, especificamente nesses impostos alfandegários, eles são objeto, sim, de políticas públicas, que o governo federal detém a competência para regê-las e administrá-las. Por isso mesmo é que o governo federal possui essa prerrogativa, o chefe do executivo mais especificamente, de alterar as alíquotas com uma maior mobilidade no caso dos impostos alfandegários, ou seja, pode-se estimular a importação de um determinado produto quando há um desabastecimento. Por exemplo, nós tivemos casos de desabastecimento de trigo, que é um produto extremamente importante na alimentação do brasileiro, e matéria-prima de pão, de diversas massas que realmente são muito consumidas no Brasil. Então, diante desse desabastecimento, o que é que vai acontecer? O Brasil vai ter que importar, e daí é muito comum o Brasil importar trigo, por exemplo, da nossa vizinha Argentina. Então, o que é que acontece numa situação como essas? O governo federal tenta reduzir as alíquotas do imposto de importação, especificamente daquele produto, com o objetivo de abastecer todo o mercado nacional. Já em relação à exportação, ocorre um grande incentivo, e daí mais adiante nós vamos ver que o impasse é um impasse muito mais burocrático,
mas existe um grande incentivo para que os produtos nacionais eles sejam exportados, ou seja, que além do mercado consumidor interno, o produto industrializado ou semi-industrializado no Brasil, ele ganhe espaço no mercado dos países estrangeiros, o que ampliaria o rol de clientes, de compradores, de consumidores dos produtos brasileiros, e esse é um raciocínio que é utilizado por todos os países do mundo. Então, voltando aos critérios da regra matriz, o critério espacial ou local é todo o território nacional. No caso do critério temporal, existe uma coincidência com o critério temporal do imposto de importação. Aqui no imposto de exportação, o critério temporal também é o momento do despacho ou do desembaraço aduaneiro. Então, a incidência do imposto de exportação ocorre não no momento em que o produto deixa o território nacional, mas no momento em que ocorre o despacho ou desembaraço aduaneiro. Veja que muitos empresários brasileiros, eles resistem à ideia de exportarem seus produtos justamente porque há grandes barreiras burocráticas que precisam ser vencidas, barreiras quanto à compensação de tributos, ao aproveitamento de tributos, que muitas vezes são zerados na importação, já que a incidência ocorrerá no país onde o produto será consumido. Então, há grandes entraves burocráticos que atrapalham, sim, a exportação dos produtos nacionais. Daí, mais uma vez, a imensa importância desse profissional, que é o despachante aduaneiro, no trato dessas matérias e questões burocráticas dos impostos alfandegários. Então, passados esses 3 critérios do antecedente, nós tratamos de analisar os critérios do consequente, que são critério pessoal e quantitativo. Critério pessoal, sujeito ativo do imposto de exportação é a União Federal, enquanto que o sujeito passivo é o exportador, ou seja, aquele empresário ou aquela pessoa física, que temos sim a figura do exportador pessoa física, que mandam produtos para o mercado exterior com o objetivo que lá sejam consumidos ou que tenham o processo de industrialização concluído. No caso da base de cálculo, a base de cálculo é o valor do tributo. Existe uma tentativa de redução da incidência dos tributos nacionais quando os produtos são exportados, com o objetivo que esse produto ganhe competitividade, e também tendo em vista que os demais tributos incidentes sobre industrialização e consumo a incidência desses tributos ocorrerá no país onde o consumo ocorrerá. Então, nessa perspectiva, a própria Constituição Federal imuniza a incidência de tributos como IPI, como ICMS, quando eles vierem a sofrer esse processo de exportação. Portanto, a base de cálculo geralmente é uma base de cálculo que exprime parâmetros financeiros como o custo daquele produto, a margem de lucro do empresário e uma quantidade mínima de tributos, mas concentrando-se aí realmente nas obrigações sociais. As alíquotas, como tratamos no início do vídeo, elas podem ser aumentadas ou reduzidas por decreto, por ato do chefe do executivo, sem a necessidade da interferência do legislativo. E o imposto de exportação, por ser um imposto regulatório, ele é exceção aos princípios constitucionais da legalidade, ou seja, as alíquotas podem ser aumentadas e reduzidas por decreto e não por lei em sentido estrito. O imposto de exportação é exceção ao princípio da anterioridade anual, ou seja, pode ser cobrado no mesmo ano em que a alíquota for alterada, e também é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, não é necessário que se aguarde 90 dias para que ocorra a aplicação da nova alíquota, ou seja, na prática significa dizer que, publicada a lei que altera as alíquotas do imposto de exportação em um determinado dia, no dia seguinte essa alíquota já pode ser utilizada e aplicada, ou seja, já entra em
vigor. É isso, até a próxima.